Como é que é o processo disso, assim, para assim, como é que as fezes, né, se tornam biogás e biofertilizante? O que que acontece nesse meio do caminho, por exemplo, num biodigestor que, pô, traz essa potência, torna cocô em tesouro, né? Exato. Essa é uma pergunta que sempre me perguntam, assim, tipo, né, como que essa mágica acontece, né? Uhum. O biogás, ele é um fogo azul, né? Então, assim, como que a mágica do fogo azul acontece, assim? E, na real, todo mundo vê ela acontecer, assim. Você, quando tá passando, tem alguma fossa, alguma coisa, algum esgoto, assim, parado em algum lugar fechado com um cheiro ruim, né? Esse cheiro ruim que você sente é uma parte do biogás, né? O biogás é um gás que é composto de metano na sua maior parte, de 40% a 70% de metano, né? Quanto maior a proporção de metano, maior vai ser o poder de combustão do biogás. Dentre outros gases, o gás carbônico e o H2S, né? Que é o gás sulfídrico, que é esse cheiro Que de dá o cheirinho peido, de cheiro de enxofre. ovo podre. Exatamente, cheiro de enxofre. Então, o processo que acontece dentro do biodigestor é o processo que acontece num tanque séptico ou em qualquer sistema de tratamento anaeróbico, um sistema sem entrada de oxigênio, né? Então, as bactérias que estão ali, elas, né, digerem, comem o esgoto e o que resulta, né, dessa digestão delas é o biogás e uma água, né, que sai do biodigestor com um pouco mais tratada em si, com uma quantidade de matéria orgânica menor do que ela entrou, assim. E aí, esse processo é acelerado lá dentro, de alguma forma, ou assim, eu imagino que seja mais rápido do que você vê ali ocorrendo na natureza, ou não? Tem Você alguma agiliza. Esse forma? processo ele vai depender do tipo de matéria orgânica que você vai estar tratando ali, né? Você pode estar tratando desde só cocô humano, ou como, né, já no sul do Brasil, assim, até também no Nordeste, existem muitos sistemas de biodigestor para o esterco, né? Tanto bovino, quanto de porco, quanto Oh, que legal. de aviário, assim. Então, isso já é uma realidade, assim, assim, eu sempre falo que, assim, eu não estou falando não estou trazendo nenhuma novidade quanto à técnica em si, porque técnica de biodigestor já tem quase 100 anos, assim. Então, o que a gente fala que o saneamento ecológico, ele traz uma novidade quanto ao processo, né, de se falar do saneamento e de se, né, implantar um saneamento em uma comunidade como essa. Legal. E quando você chega, né, e faz, assim, você já tem, né, com certeza alguns grandes históricos, vasta experiência nessas comunidades. Qual é o maior problema, assim, que você realmente costuma encontrar, que você precisa e dar essas tratativas com o saneamento ecológico? Cara, eu acho que principalmente, assim, esgoto passando na frente da casa das pessoas, né, e provavelmente contaminando, né, um lençol freático, uma fonte de água que na maioria das vezes em comunidades isoladas são, né, retiradas próximo ao local, né? Então, é um problema de saúde pública, assim, né? Sim. Eu falo assim que é muito difícil a gente estar em 2022, né, aqui no Rio de Janeiro, falando de saneamento, né, como se fosse uma coisa, pô, como assim, né? E o saneamento foi a terceira cidade no mundo a ter uma rede de coleta de esgoto, assim, sabe? Então, a gente coleta acho que cerca de 50% do esgoto atualmente. Caraca, então tem muita coisa de Muita fora coisa. ainda. 50 a 60%, assim, tem que ver esse dado direitinho, mas não é mais que isso, sabe? E o Então, resto tá indo o quê? Tá indo contaminar Pro diretamente para os oceano, corpos hídricos, né? pro Assim, rio. rios. o esgoto, né, ele assim vai descer para a água, né? Se ele tiver muito lá em cima, ele vai infiltrar algum lençol freático, sair em alguma nascente, sair pelo rio até chegar no mar, assim, né? Então, E aí fica um estado, como no caso de São Paulo, uma população muito grande também, né? O Rio Tietê que deve ter uma dificuldade muito grande ali de se recuperar, né? total, Ou mas uma assim, lagoa, uma Baía da Guanabara. exatamente, acho que a gente não precisa ir muito longe para pensar, mas eu acho que assim tem solução, assim, sabe? Eu acho que falta vontade do poder público, assim, sem dúvida, sabe? E
Beleza. E você acha que projetos hoje como o seu, né? Assim, você hoje já atua em quais áreas aqui no Rio, né? Acho que você está em Paraty agora. Você pode contar um pouquinho pra gente? Onde você já fez ali sua mágica? Claro. Bom, eu sou aqui do Rio, assim, então eu comecei minha atuação aqui, assim, então eu já atuei, tipo, meu primeiro projeto foi uma favela em Niterói, em Titioca, né, participando como voluntário num projeto de biodigestor, numa creche lá na favela, e depois disso eu participei num projeto aqui no Vale Encantado, né, que é aqui no Alto da Boa Vista. Isso foi durante sua formação, que você também é formado em engenharia ambiental, né? Exatamente, eu sou formado na PUC, né? Me formei em engenharia ambiental em 2010 e todas essas experiências de saneamento foram depois da minha formação, assim. Infelizmente, né, eu tive uma matéria de saneamento na faculdade, assim, então, assim, grande parte foi uma matéria muito boa, um professor muito bom, inclusive, o Hernani, assim. Lembro bem, assim, mas, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foram depois da faculdade, assim. Visitas, voluntários, campo. Até por conta disso, né, eu voltei a estudar depois, me formei em engenharia civil, fiz pós-engenharia sanitária e tal, então... Mas, assim, eu sempre falo, assim, que o que eu, sem dúvida, assim, onde eu mais aprendi foi em campo, foram nas obras, assim, e tal, com a galera ali construindo, assim, eu sou daquele tipo de engenheiro que gosta de estar no campo, não gosta de estar tanto no escritório, assim. É óbvio que a parte de projeto e planejamento é tão importante quanto a parte de campo, assim. Mas eu gosto muito de estar com a mão na massa ali e tal, assim. E eu acho que às vezes isso também é o que traz uma diferença no processo, assim. Então, naturalmente é uma coisa que eu gosto de estar ali de fazer, mas pro pedreiro, pro mestre de obra, pro ajudante é uma coisa que ele nunca viu. Um engenheiro abrindo um saco de cimento e misturando, né, areia ali com cimento e fazendo uma massa e tal. Então, eu acho que o saneamento ecológico traz essas quebras de paradigmas também, né, que são importantes para a gente estar pensando diferente e entender que existe solução para o saneamento. Mas aqui, interessante, só teve uma matéria, né, de saneamento e, pô, você se formou como engenheiro ambiental e depois voltou para civil e ainda fez uma especialização lá dentro na parte de saneamento. Então, alguma coisa, pô, te moveu em relação ao saneamento, né? Teve algum momento que isso ocorreu, tipo assim, caraca, ó, meu irmão, como é que foi essa tua decisão? Então, essa decisão ocorreu no momento que eu estava em 2014, estava desempregado, assim, e o Leonardo Adler, que era meu amigo de faculdade, um dos meus melhores amigos na faculdade, ele ia participar como voluntário de desse projeto em Titioca, como né, para construir um biodigestor lá. Ele já trabalhava com biodigestão em larga escala e em certo momento deu um estalo nele que ele, né, tinha que usar isso para a parte social e tava vindo um professor americano para cá, que é um dos caras, acho que mais entusiastas e apaixonados por biodigestão que eu conheço, que é o T.H. Kulane. Ele tava vindo pro Brasil para construir biodigestor e depois ia para Israel. O Léo tem uma conexão com Israel, foi para Israel com ele, construiu o biodigestor lá e ele conseguiu dinheiro para construir 4 biodigestores em 4 favelas do Brasil. E aí o Léo chamou e falou, cara, pô, tá aí desempregado e tal, vamos participar desse projeto aqui, não sei o quê. E aí a gente participou e tal, depois participou do outro no Vale Encantado. E aí ele falou, cara, acho que a gente tem meio que seguir nessa, se juntar e tal. E eu participando desses projetos, assim, foi quando assim, eu realmente entendi, né, como que a minha formação consegue, assim, impactar minimamente a sociedade, né? Como que você consegue, né, devolver todo o privilégio que eu tive, né, de ter acesso a bons estudos desde sempre. Eu entendi que no saneamento era como eu conseguia devolver isso para a sociedade. Então me trouxe de imediato uma satisfação pessoal enorme e profissional também, assim. Eu já tinha trabalhado em, sei lá, umas 5 outras áreas de meio ambiente, assim, e tal, mas
nenhuma, assim, me trouxe, né, Motivado dessa forma. tanta motivação, assim. Deu um Então, match acho ali que- do propósito, né? E aí Exatamente, você imagino acho que que- você deve ter, né, se expandido ali. Cresceu. Totalmente, assim, acho que foi muito nesse sentido, assim.